E aí, Arthur, beleza? Tudo bem? Tá me ouvindo? Tá me Tô vendo? ouvindo e vendo, isso é coisa boa, né? Muito bom. E aí, tudo beleza? Parou de cair o mundo aí? Tá chovendo, só diminuiu um pouquinho a intensidade. Bem, cara, o negócio tá louco. Vamos lá. Pode começar. Eu sou Alexandre Siqueira, educador físico, faixa preta de jiu-jitsu, e eu treino jiu-jiteiros 40 a mais a voltar aquele gás, né, de 20 anos, de 30 anos, melhorar a performance. Detalhe, tem pílula mágica, porque isso não existe. Já vamos falar disso daqui a pouquinho. Olha, fala aí, meu amigo Arthur, pode falar. Então, agora é minha vez. Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Tiepo, sou profissional de educação física, personal trainer e praticante de jiu-jitsu. E hoje nós vamos falar um pouco sobre preparação física para o jiu-jitsu, também para os masters, para quem não sabe, é acima de 30 anos, 40 anos, 50 anos, enfim. E também eu sugeri abordarmos também uma questão psicológica e relacionada aos lutadores, né? Eu vi um podcast há 2 dias atrás, me chamou a atenção que o canal é o ConnectCast, é um excelente canal. O cara que entrevista os lutadores ou pessoas relacionadas à luta é muito bom. E ele entrevistou a Rose Gracie. Para quem não sabe quem é a Rose Gracie, ela não foi lutadora, só que ela é da família Gracie. Ela é filha do Rorion Gracie, o que criou o UFC. Bom, o que chamou a atenção é que ela falou que a grande maioria das pessoas do convívio dela são lutadores, tanto de jiu-jitsu quanto de MMA. Então ela tem uma experiência de observação. E ela viu que tem uma triste realidade com os lutadores, principalmente quando se aposentam. Tanto de MMA, principalmente, né, que não é muito o nosso foco aqui, e ela também cita alguns de jiu-jitsu. No caso do jiu-jitsu, são lesões no corpo que vão prejudicar a qualidade de vida. É o que ela fala lá. Os de MMA, além das lesões, os danos psicológicos, né? Pelo treinamento, principalmente, e as lutas. E esses danos psicológicos são, assim, depressão, ansiedade, demência, catatonismo, e também danos até visuais, descolamento de retina. E o que eu achei interessante é que a maioria das pessoas não aborda muito isso. As pessoas querem assistir uma luta de MMA e elas acham que é uma coisa fácil, né? É uma briga controlada, e não é assim. É muito difícil. Hoje eu consigo entender um pouco o que é. A gente tem que respeitar muito os lutadores. O cara que aceita uma luta e ele vai causar dano em uma outra pessoa, ele realmente ele está lutando com a questão hormonal, né, que é a fuga e o confronto, né? Então, a adrenalina ou a favor ou contra. E esse cara tem que trabalhar a coragem dele, porque é o extremo, é o esporte mais extremo que tem. Então, eu acho bacana a gente abordar um pouco, porque muita gente acaba misturando com o jiu-jitsu, né? Porque o lutador de MMA tem que treinar jiu-jitsu. Então, assim, como é que podemos ter longevidade no esporte? Não estou falando nem do alto nível, mantendo saúde, porque não é normal você chegar com 50, 60 anos e ter uma série de lesões que vão comprometer tanto a sua saúde física quanto emocional e podem até prejudicar o seu trabalho. E se você parar para pensar, a vida de atleta é curta, mas ele tem anos e anos e anos para viver ainda. Só que ele vai ter que fazer outra coisa. Então, vamos abordar um pouco isso, que eu acho que é um assunto interessante, que poucas pessoas falam, né? Elas só querem ver o lado bom da luta, né? O lado, assim, do glamour
da luta, aquela coisa assim do UFC, aquela coisa do show, mas é algo muito, muito sério. Exatamente. Então, Arthur, eu vou falar, nem é comparando, nem tem comparação, né? O que eu já vi isso que você está falando, já cansei de ver, conheço pessoas assim, poucas pessoas que lutam MMA, amigo meu, que passaram, alguns estão passando por isso, outros já passaram, aposentou, desistiu. E eu falo um pouco de mim, que nem é o que eu tô falando, nem se compara, né? Não fui atleta de alto nível, nada. Para comer de conversa, atleta não tem saúde, né? É só performance, né? Como você falou, a vida de atleta é bem mais curta. Mas eu vou falar por mim, que era treino normal, treino de academia, que eu treinava todos os dias. Eu não tinha uma sabedoria assim, mais a fundo que nem hoje, não tinha pesquisado, estudado e feito os testes em mim mesmo, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho nenhuma lesão que me limita, mas porque eu tirei o pé um pouco do acelerador, diminuí os treinos como educador físico, fiz outro tipo de treino. Cara. Eu treinei o meu corpo, eu reeduquei o meu corpo para um treino específico para o jiu-jitsu devido à minha idade, né? Que eu já passei dos 40, então não é o mesmo treino que eu fazia. E tem alguns colegas que a gente treinava junto, que, enfim, não entraram nessa e tem limitações. Poucos treinam, outros não é mais para mim. Até mais novo que eu, não é mais para mim. É por conta disso, desse desgaste que faz, né? O meu treino era burro, né? Partindo desde o professor, cara. Era pancada de todo dia, né? 5 vezes na semana, 6 vezes na semana. Não tinha assim um treino de sparring, hoje você vai ultrapassar o seu limite. Amanhã é um regenerativo, você vai treinar técnica. Não existia, você sabe disso. Era todo dia, era paulada. Né? Eu era mais novo, o corpo aguentava, sim, aguentava, mas eu sofri muitas lesões, desgastei o meu corpo, tenho certeza disso, que eu não precisava. Né? Não precisava. Eu poderia ter um corpo muito mais forte para lesões. Hoje, com um treino inteligente, com fortalecimento, com o processo que eu fiz, né, de alguns anos aí, com essa experiência de treinar específico para o jiu-jitsu, alimentação, descanso, está melhor. Poderia estar muito mais, mas tudo bem. Graças a Deus eu consegui recuperar e não ter nenhuma lesão grave que me limita. Tem algumas posições que eu não tenho lesão que me limita, mas eu não arrisco. Porque eu falo, se eu lesionar, isso vai demorar mais. Porque eu já lesionei, só que eu tinha 20 e poucos anos. Era rápido a recuperação. Hoje é um pouco mais maior, um pouco mais tempo, é mais longa a recuperação. Outra coisa, falando disso, cara, são perguntas que eu recebo aí no direct. Vou falar uma coisa muito séria, né? Tem quem tá vendo aí não leva pro coração. Tem alguns seguidores que perguntam: me passa um suplemento para me melhorar o meu gás, preciso melhorar a força, o que que eu como? E tem uns caras aí, né, do mesmo nicho, que falam de preparação física, né? Não é pela faixa, pela experiência, nem faixa preta faixa azul, faixa pegou roxa recentemente, enfim, né? Eu sinto também e vejo, o cara vem, cara, ele faz as pessoas acreditarem. Cuidado com você que não tem esse conhecimento, essa sabedoria, não vai acreditando no primeiro aí e fala, ele fala, não, porque você tem que tomar tal coisa, você vai ver o seu gás explodir, blá, blá, blá. E não existe isso, não existe, cara. Não tem um suplemento que você toma, não tem um treino que você faz. Eu treino cardio que me melhora muito, eu dou tiro na escada ou na rua. Vou falar que é só isso, meu treino? Lógico que não. Tem todo um conjunto. Isso aí é 5% de um treino que eu faço, de toda a preparação física. E os caras falam assim, e muita gente me pergunta no direct, o que eu faço para me ter um gás? O que você acha? Aí manda o nome do cara, fulano tá falando que tem que tomar esse suplemento. Um outro lá falou, fulano falou que a dieta. O que você acha, professor? A dieta dele, ele come 4 pãozinhos no café da manhã com mel, com não sei o quê, pra me dar gás, ele fala que dá gás. Cara, o cara deve pesar uns 90, 100 quilos. E o que falou comigo pesa, 70. Eu respondi, né? Eu tô falando aqui para todos, para ajudar. Cara, isso é dieta para ele. Parece que é uma dieta de bodybuilder isso daí, né? Não é o pãozinho que você vai comer, não é o suplemento que você vai tomar que vai te resolver a vida no jiu-jitsu. É muito mais que isso. A gente pode ficar falando aqui o dia inteiro sobre isso. Resumindo, descanso, sono,
alimentação, não é o pãozinho que ele vai comer. Tem gente que tem problema com glúten, não pode comer. Ah, mas qual que é outra fonte de carboidrato? Tem várias, né? Não é outra coisa que também me perguntaram. Ah, eu vou comprar aquela planilha do cara tá vendendo de R$ 29,90. A sua mentoria é muito cara, não dá para mim. Beleza, qual que é o seu objetivo? É você melhorar quanto tempo? Um mês, 2 meses e depois volta? Que nem você estava estacionado, né? Os caras vendem um exercício, aquela planilha genérica, que é para um cara de 60 quilos, para um cara de 120, para um cara que faz guarda, para um cara que passa guarda, um cara que tem alongamento e mobilidade, por exemplo, que ele treina em caixa. E o que não tem? Ele já vai fazer do cara que tem? Não vai dar certo, vai lesionar. Né? Aí me pergunta, mas eu não fazia nada, essa planilha não serve? Vai servir para você 1, 2 meses, porque você não fazia nada. Então vai servir, depois vai estacionar. O outro, mas eu já faço musculação, eu fiz a planilha, eu comprei e melhorou. Quanto tempo? 1 mês, 2 meses, depois voltou tudo igual. Então é isso, né, Arthur? Como a gente sempre fala, não é aquela coisa jogada, aquela coisa genérica, né? Que entrou nisso da saúde do atleta, de treinar, né? E depois dá problemas psicológicos, etc. Enfim, o que você acha disso? Você quer acrescentar alguma coisa que as pessoas pensam? Eu estou aqui alertando todos que falaram comigo. Eu falei, vou fazer uma live sábado, eu vou falar sobre isso. Que, não existe, cara, não existe. Aí tem algumas pessoas que falam comigo, já passaram por treinos, faço, e perguntam, eu converso, instruo, né, passo, falo, é muito pouco para passar aqui. Cara, você tem que ter um acompanhamento, não é assim, faz tal coisa milagrosa que vai dar certo para você. Né, o que eles postam aí. Isso é um perigo, a gente até comentou disso, né, inclusive numa live, né, sobre isso. Acrescente, Arthur, vou te fazer uma pergunta, Arthur, eu vou tomar um suplemento, escolhe o que você quiser, que vai me dar gás. Você vai resolver o meu problema? Né? Eu tenho mais de 40, Não, sem não vai gás. resolver seu problema. Os principais suplementos, ou melhor, os suplementos mais estudados, que têm mais respaldo científico na performance, e vamos incluir o jiu-jitsu, que é um esporte predominantemente anaeróbico, seria a creatina, o whey protein e a cafeína. A creatina vai aumentar a força pela ressíntese de ATP de uma forma muito fácil, clara e sem entrar em muitos detalhes, né? Depois eu posso explicar o que é isso. Vai aumentar a sua força de forma natural. Claro, é um recurso ergogênico, é uma suplementação, mas não é uma hormonização, não é esteroide anabólico. E o whey protein, ele entra como uma fonte de recuperação, porque você está adicionando proteínas, é uma refeição líquida, pode ser a albumina também, que é do ovo. O valor biológico do whey protein é muito bom, tem vários aminoácidos, enfim. E a cafeína que melhora o foco e disposição. No entanto, quem toma muito café tende a não ser muito beneficiado, porque você vai criando uma tolerância. Então, esses são os 3 principais suplementos. E a pessoa que acredita que o suplemento vai fazer algum milagre, ela está errada. O atleta de jiu-jitsu, tanto competidor quanto não competidor, o que tem frequência na academia, ele tem que entender que se ele não equilibrar vários pilares, ele não vai conseguir performar. Por isso que o jiu-jitsu é muito falado como o jiu-jitsu estilo de vida. Você não pode fumar, beber, ir para a balada e achar que vai performar bem na segunda-feira. Você pode ir para a academia, mas pode ter certeza que você vai apanhar de todo mundo. A não ser que você seja um fenômeno que eu não conheci. Então, são vários detalhes que vão fazer com que você tenha uma boa performance e você tenha longevidade. Então, normalmente as pessoas que falam com você assim são pessoas mais novas e imediatistas, né? Exatamente. E estamos vivenciando isso não só no esporte, mas na vida. As pessoas perderam um pouco a paciência, a resiliência, que demora para você. Por exemplo, qual é a média para conquistar uma faixa preta? Média. A média é 10 anos. 10, 12, 15, enfim, né? Mas vamos colocar a média de 10 anos. Tem academia que tem gente que acaba ficando com um pouco antes, né? Devido à performance da pessoa, mas são
poucas as pessoas que conseguem isso, mas enfim. Então, uma média de 10 anos para você ter o entendimento, o começo do entendimento. Como é que uma pessoa que nem chega nesse período já quer ter uma performance em meses e achando que tomando tal suplemento vai conseguir aí finalizar todo mundo na academia? Não, não vai, não vai. Então, não acreditem nisso, escutem profissionais sérios, e entendam o porquê que vocês estão treinando. Se você só está treinando porque acha legal o jiu-jitsu, com certeza você não vai ficar muito tempo. Porque é um esporte que exige mentalmente, exige fisicamente, ele vai cobrar de você uma boa alimentação, ele vai cobrar que você durma bem, ele vai cobrar que você faça uma preparação física, porque não é fácil você treinar com uma pessoa mais pesada, não é fácil você treinar com uma pessoa que faz grosserias em você, porque você tem que estar pronto para qualquer situação. Mesmo você se achando uma pessoa técnica, você vai enfrentar situações onde você não vai conseguir colocar a sua técnica. Você fala, cara, eu sou faixa preta, treino há 20 anos, e esse cara está em cima de mim aqui, eu não estou conseguindo fazer absolutamente nada. Por quê? Porque o cara tem mais pujança, é mais forte, ele tem um jogo muito mais justo, às vezes você só está treinando com pessoas mais leves, enfim, isso que eu estou querendo dizer. É um conjunto de fatores. Então eu acredito que você receba muito mais mensagens do que eu, porque o seu nicho é só o jiu-jitsu, e você está fazendo um ótimo trabalho, principalmente com as pessoas mais velhas, e normalmente essa pergunta é de pessoas mais novas. Sim. Até um cara perguntou e eu não respondi. Eu fiz a pergunta para ele. Cara, o que que eu tomo, né? 40 a mais. Esse aí foi uma exceção. Preciso aumentar meu gás, me sinto fraco e, cara, me passa um suplemento aí, alguma coisa que tome que me ajuda. Aí perguntei a rotina dele, perguntei assim: você acha mesmo? Você tem família, tem filhos, você trabalha. Você acha mesmo que eu vou te passar por exemplo, vai, vou te dar uma creatina e você vai no tatame e vai resolver o seu problema? Um cara de 20 e poucos anos, 30 anos, né? Se você não dorme direito, não se alimenta direito, não tá assim, não que ele tá com um psicológico ruim, mas tem um trabalho, tem família, tem várias preocupações e faz esporte, faz jiu-jitsu por hobby, porque gosta. Você acha mesmo que isso aí que você viu fulaninho lá falando que vai te fazer isso, aquilo, isso, acho que isso vai te resolver. Então toma para você ver e depois você me conta. Aí o que acontece? Frustra, né, as pessoas. Frustra. Aí me pergunta, pô, mas fulano, cara, como que é a sua planilha? Você me vende uma planilha? Eu comprei a de R$29,90. Cara, não tem o que falar, né, cara? Não é um negócio assim, tó faz. Né? Tem que saber a sua vida, é o que você falou. Não é só o suplemento, é treino, preparação, é o descanso, é a sua rotina da vida. Jiu-jitsu é um estilo de vida, né? A gente está falando aqui de praticantes, não de atletas, né? Atletas, o papo é outro. Aí já é outra história, o que você falou no início, né? Que a vida de atleta é menor e ficam danos, né? Aí a pessoa tem que escolher, isso aqui é minha vida, né? Tem que programar certinho, né? Tem que fazer um planejamento de Tanto vida. que nesse podcast, essa mulher, a Rose Grace, ela fala o seguinte, que ela criou uma fundação para ajudar esses ex-atletas, que muitos estão em situações muito difíceis, tanto psicologicamente quanto financeiramente. Bom, ela disse que quanto mais educação, mais acesso à educação a pessoa tem, mais opções de escolha. E a pessoa acaba analisando e falando, cara, isso pode me gerar problemas muito grandes lá na frente. Será que vale a pena? Quando você não tem esse acesso, essa educação, você entra naquele mundo achando que vai ter um final feliz. E ela disse que não vai ter um final feliz, pelo que ela tem observado. Poucos os atletas, no caso ex-atletas, que vão ter alguma qualidade de vida. Isso envolve a questão financeira, psicológica, física, né? Todo o bem-estar que todos nós merecemos, né? Lá na frente. Porque você pode parar de lutar com 30, 40 anos, só que você tem que entender que se você morrer com 90, você tem muitos anos ainda, ou morrer com 100, enfim. O que você vai fazer?
Por isso que eu parto da opinião seguinte, não é só a luta, não é só a musculação, no caso, o professor de musculação, o professor de luta, você tem que se desenvolver em outras áreas. Tanto que nós aqui estamos tentando nos desenvolver no marketing digital, na verdade. Então, assim, tem que se desenvolver porque você fica limitado a uma coisa só. Você depender só da luta vai ficar muito difícil, porque a sua saúde vai ser prejudicada, porque você vai querer ter uma performance. Então, eu acho engraçado quando uma pessoa que não é um atleta de alto nível pede um conselho de um suplemento milagroso para ele tentar performar mais no tatame. Aí você fala assim, tá, meu amigo, mas você quer performar só para trocar de faixa? Você quer performar porque você ama estar lá dentro? Você quer se desenvolver entendendo que você também vai perder? Porque assim, né, Ale, tá muito claro para mim que eu perco muito mais do que eu ganho. Vou dar um exemplo. Quarta-feira eu treinei com um cara muito mais novo, competidor, com mais pujança, com mais força, e eu perdi. Mas o meu professor falou, cara, você foi muito bem, Arthur, porque você conseguiu tecnicamente anular o jogo dele, que no finalzinho ele conseguiu, para um cara de 20 anos de diferença. Então eu entendi Pô, que eu perdi, mas eu ganhei também. O que eu vejo hoje em dia é que as pessoas não entendem que o jiu-jitsu é perder, é frustração. Então elas ficam buscando esse tipo de coisa, achando que vão bater em todo mundo, e não vão. Ah, eu vou fazer a preparação física daquele cara famoso que vende planilha na Hotmart. é Eu isso vou mesmo. comprar, eu vou copiar aquilo. Tá bom. Eu vou tomar creatina porque o Arthur e o Alexandre falaram que funciona. Ah, eu vou fazer um ciclo de esteroide que aquele médico endocrinologista picareta vai me prescrever, porque se eu ficar muito forte, ninguém vai passar minha guarda. Cara, ele É, esquece que por quanto tempo ele vai ter essa vida assim. E quando ele tiver que parar com isso, o que, que vai acontecer nas articulações dele, no eixo hormonal dele? exatamente. É uma série de problemas que nós não queremos passar. Agora, é impossível chegar até uma faixa preta sem ter alguma coisa no seu corpo. Não estou falando que tem que ser alguma coisa grave, mas alguma marca vai ficar. Porque não é um esporte de contato. O que nós falamos aqui, eu sei que é repetido, pode até ser cansativo para alguns, que com a experiência estamos tentando fazer com que você, amigo aí que quer treinar, tanto por hobby ou por competição, consiga performar com mais saúde. É isso que, no fundo, a gente está querendo mostrar, na verdade. Exatamente. Eu sempre falo para os meus alunos, cara, você quer chegar na preta, enfim, você quer até o final, ninguém, o que você falou de lesões, ninguém escala a montanha, chega lá em cima e não tem nenhuma cicatriz. É difícil, acontece. Há exceções, mas é muito difícil, porque se você for escalar, digamos, até a preta, né, treinando, você vai ter. Você vai ter. Mas e aí, cara, me pergunto, até seguro, como eu já falei, né? Os alunos, os seguidores que eu respondo, tem uns que ficam com raiva, não leva pro coração, mas eu não vou ficar mentindo aqui, né? Sendo falso para vender meu produto. Ah, mas olha aí, fulano lá postou o café da manhã dele, ele come 4 pãozinhos, não sei o que, não sei o que. Meu, então pergunta para ele, cara, segue lá o que ele te falou e depois você me conta. Aí vem perguntar para mim que não deu certo, por que que ele faz isso? Se eu concordo, eu nem sabe, nem olho lá o que ele fez, o que ele falou. Para mim, não, cara. O meu negócio é outro, não é vender a planilha de um mês de R$29,90, aquele treino genérico para todos. Né? Tem uma mentoria, cada um tem uma história, cada um tem um biotipo, cada um tem um metabolismo. Né? O treino e dieta, Arthur, que é para você, que sei lá, tem 85, 90 quilos, não é o mesmo para mim que tem 70. Né? O jogo é outro. Nós já conversou aqui, você falou que você está preferindo agora, mas passar, né? Não estou dizendo que eu não passe, que eu não. Mas um exemplo, e se eu preferir fazer guarda? Não é o mesmo treino. É lógico que você tem que treinar tudo. Estamos falando aqui a grosso modo, mas não é o mesmo treino, cara. O peso não é, a dieta não é. Tudo é diferente, cara. Então essa Que nem coisa na de imediatismo musculação, aí. né? Que nem na musculação. Talvez, você pode até responder isso. Quando você tinha 20 anos, você fazia um treino de musculação X, porque você queria ficar de um jeito, e hoje, com 40
poucos anos, você treina a musculação, você sabe da importância, mas você sabe que primeiramente você quer ter saúde, você já mudou. Talvez lá no começo era estética, hoje já não é. Tem um pouco, né, que você não quer ficar obeso, você não quer você quer ficar bem, você quer se ver bem. Existe o componente estético que envolve também sua saúde mental, mas com certeza 80% hoje é da sua saúde. E antigamente era o contrário, né? Era 80% estética e pouco de saúde, até porque se eu estou bem, está tudo certo. Esse que é o problema, né? A gente acha que está bem, mas não faz nenhum exame. Enfim, você tem que se cuidar, né? E com você vai envelhecendo, você vai se cuidando mais, pelo menos deveria, né? Você vai ficando mais preocupado, você quer errar menos. Eu vejo também o seguinte, imagine eu colocar o meu treino de musculação para todos os meus alunos. Eu tenho uma criança, eu tenho idosos, eu tenho pessoas de 40 anos, 30 anos. Imagine o treino que eu vou passar é para todo mundo. Tá errado. Exatamente. Necessidades totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E o exercício físico já foi comprovado que é benéfico. Então, aquela pessoa que ainda fica pensando se vai fazer, se vale a pena, ela está completamente assim, no mundo da lua, né? Todo mundo sabe, ou a grande maioria da população mundial sabe que exercício faz bem. A dúvida é o quanto faz bem, como fazer. Da mesma forma que tem bons profissionais, incluo nós dois, tem um monte de pessoas que acabam enganando outras pessoas, vendendo promessas que não existem. Provavelmente, se nós fôssemos assim, seríamos ricos. Sim. Mas eu nunca vou fazer isso por dinheiro. Eu não vou jogar fora o meu nome. E eu sei que tem pessoas que vendem muito na internet com falsas promessas. Uma hora a conta vai chegar. Primeiro lugar está E a integridade, né? eu penso o seguinte, né? Vai num mecânico e ele começa a condenar um monte de coisa no seu carro ou na sua moto. Eu, que sou leigo, por que eu vou discordar de um cara que é profissional? Então, por isso que existe aquele termo, o mecânico de confiança. É a mesma coisa o personal trainer. Por que eu vou falar um monte de besteira para vender, para ganhar dinheiro, para enganar? Eu posso até fazer isso a curto prazo, só que a médio prazo, a longo prazo, eu vou ter consequências muito ruins, porque toda a minha credibilidade vai embora. Então, o aluno, as pessoas têm que ter uma relação de confiança com os professores. Aí você vai falar assim, mas as pessoas não me conhecem pessoalmente. Sim, mas o seu Instagram está mostrando um pouco do que você é, do que você acredita, dos seus valores. Faz um teste. Eu não tive um e-book devolvido até hoje. Não tive um feedback assim, Arthur, bacana, o preço é em conta, mas é muito ruim, cara. Muito ruim, muito fraco. Eu nunca tive. Eu estou esperando chegar até uma mensagem assim. Por quê? Porque eu fiz aquilo, não foi uma inteligência artificial que fez aquilo, eu coloquei toda a minha vivência, fora os artigos científicos, os livros, para tentar de alguma forma contribuir. Então, esse tipo de pergunta que você recebe me deixa até triste, porque é cada vez mais frequente. Exato. Eu também não tenho nada, cara, nada devolvido. É bom às vezes ter para a gente corrigir alguma coisa, né? Mas uma hora vai ter, uma hora chega. Você falando disso de atleta, em 2013, 14, eu fiquei um mês no Rio, fui lá treinar. E na casa de uma amiga eu estava treinando com os caras que lutavam o UFC lá. É uns treinos de louco, cara, é treino o dia inteiro. E teve um até que ia lutar, cara, eu estava lá no tatame e presenciei que ele tava com a mão doendo, o lado de cima, assim, cara, né? Não sei, enfim. Treinei lá e veio o professor, com certeza já tinha uma história disso, né? Eu peguei aquele dia e olhou para ele e falou, meu, você não vai treinar, vou fazer o segundo treino? Ele falou, cara, eu vou dar uma descansada aqui, tá doendo, tá irradiando aqui para cima. Aí ele olhou e falou,
você já passou no médico, não tem nada. Você tem contrato com o UFC, você não pode se dar o luxo desses mimos, né? Foda-se, vai treinar. Arthur, eu olhei aquilo ali, meu, pra mim era a primeira vez que eu vi aquilo, coisa assim, era novo pra mim. Falei, caramba, enfim, acabou o treino, depois a gente foi comer, e eu perguntei pra ele, e aí, meu, você tá com, na época, não lembro, com X anos, você contrato com o UFC, beleza, ganhou uma grana, mas até quando? E aí, esse aí que falou pra mim, ele tinha ciência. Ele falou, cara, até uns 40 anos, 40 e poucos, quando começar muita lesão que atrapalhe, né? Eu tô construindo família, vou ser pai, etc. Eu vou parar. E tinha mais lá, mas dele eu tive mais contato, mais intimidade. E ele falou, fulano, ciclano não tem essa mentalidade, o cara não tá nem aí, ele quer lutar e chegar pra disputar um cinturão. É o que você falou no início, né, cara? Tem pessoas, o que que você acha? Que todos têm a ciência disso, tem consciência de que aquilo ali é curto e o que você falou, posso parar com 30, 40. E se eu viver até 90, tem lutar, beleza, como que eu vou viver? Como que vai ser minha saúde nesse tempo, né? Esse aí que eu conversei, ele tinha, a gente falou muito sobre isso, legal. Ele falou que tá ciente e disposto a pagar o preço. Tanto é que ele já parou. E os outros tem pessoas que não, né? De repente, o que você acha? Cai a ficha quando acontece? Eu acho que sim, uma hora a consciência vai se manifestar e esse cara vai falar, meu, chega pra mim. Ou ele fala o seguinte, eu preciso mudar drasticamente o modo como encaro a minha profissão. Nesse podcast, ela apresentou alguns dados que o pior não é a luta em si, o dia do confronto, é o treinamento. E a gente repete isso. As pessoas associam muito assim, treina duro, não descansa, treine como se não houvesse amanhã. Uma baita besteira isso daí. O que conta é o treino inteligente, treino com respaldo científico. Por exemplo, você vê muito treinador assim, que não é para atleta, não é para lutador, vamos colocar um personal trainer, cansando o aluno, castigando o aluno, e as pessoas falando assim, ah, esse cara é bom. Isso é fácil de fazer. O difícil é você conseguir dar resultado com pouca lesão e manter a adesão do seu cliente. Você pode fazer um treinamento intenso, mas você tem que saber sobre periodização, você tem que saber sobre intensidade e volume, você tem que escolher exercícios que não vão sobrecarregar um problema que ele já tem, por exemplo, se ele já tem um problema na lombar. Isso envolve estudo. Então eu penso assim, se as pessoas acham fácil, acham simples, vai lá na academia, convida um amigo e fica treinando junto com ele. Ué, né? Elas fazem assim, ah, é fácil, eu vou copiar um treino, eu vou entrar num aplicativo. Faz isso para você ver a longo prazo o que vai acontecer. Porque, Exatamente. óbvio, as pessoas pensam assim, elas acham caro, né? Falam assim, ah, é caro, eu não quero, acho caro, tá bom. Pega um aplicativo, paga um valor pequeno, o aplicativo é uma inteligência artificial, coloca uma sequência de exercícios que qualquer pessoa colocaria, treino A, treino B, treino C, tal. Ela coloca, copia, ponto final. Agora, e se ela já tem uma protusão, se ela já tem uma pré-hérnia, se ela já tem algum outro problema articular, falta de líquido sinovial? Como é que você vai fazer um treino mais intenso? Como é que você vai aumentar uma amplitude para uma pessoa que tem pouca amplitude? Então, assim, não tem como substituir, né? Eu, quando eu estava dando aula ainda presencialmente, né, na academia, tinha uns alunos, eu comecei com um, dois, não cobrei, eu falei, você vai fazer um treino meu aqui por 3 meses, depois você me fala, eu só quero, o valor vai ser você me comparar com a musculação, os que faziam musculação. Enfim, 100% foram 3 que eu peguei e falaram, não, musculação assim, vou fazer esse treino direcionado. E os outros continuaram. E dá para ver a nítida performance do que fez o treino específico e do que continuava. E aí eu perguntava para eles, e aí, já treinou hoje? Ah, já, professor. Mas você treinou ou se cansou? Porque não é real, né, cara? É um professor, é um educador físico. Ele não tem vivência na luta, ele vai te passar exercício para sua saúde, que é muito bom, mas não pro jiu-jitsu.
Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa completamente diferente. Cara, o que eu ia falar agora? Me fugiu? Não, fala aí que eu já lembro. Eu concordo com você. E se tratando do jiu-jitsu, é pior ainda. Por quê? Porque a preparação física aplicada ao jiu-jitsu, que hoje já tem livros, já tem artigos, já tem influencers, podcasts abordando, há 15, 20 anos atrás, era algo muito, muito superficial. Era realmente uma coisa muito empírica, nada científico. Então, é mais difícil ainda, porque as pessoas não analisavam como era a dinâmica de uma luta de jiu-jitsu e como você vai fazer uma preparação física que vai melhorar isso, não piorar isso, e nem competir com isso. Isso é o mais Exatamente. difícil. Eu não entendo porque as pessoas buscam uma fórmula mágica para algo tão complexo, né, e abstrato que é a preparação física, a luta. Claro que temos respaldo científico, tem referências, mas eu tenho várias dúvidas ainda. Como assim? Várias dúvidas. Cada pessoa é uma pessoa. Não existe um treinamento perfeito. Existe algo bom, uma dosagem boa para gerar um resultado bom para aquela pessoa. Então você está no caminho certo. Se você não está machucando essa pessoa e você está ajudando na transformação física e psicológica dessa pessoa, você está indo já muito bem. Não tem uma fórmula mágica. Existem anos também de tentativa, erro, acerto. Mesmo a ciência tentando acertar, não se substitui também a questão prática. Por exemplo, não dá para comparar uma pessoa que fez 30 anos de jiu-jitsu com uma pessoa que fez 1 ano de jiu-jitsu. É uma vivência prática. Então, quando você faz as suas postagens e fala com essas pessoas no direct, elas têm que entender que alguma coisa, alguma bagagem você tem, além de ser formado em educação física. Agora, a resposta que você dá por ser ético e correto, nem sempre é aquilo que agrada a pessoa que fez. Ela Exatamente. queria, talvez, que você começasse a falar muita coisa para agradar ela. Principalmente uma geração mais nova, que não aceita crítica. Essas pessoas não aceitam críticas. Elas ficam muito incomodadas. Então, quando você fala, não é bem por aí, isso não vai fazer muita diferença, a pessoa acha que você já está indo para um lado pessoal. Sim, sim. Tipo, Confrontam, mas pulando lá posta, mas é tudo perfumaria, digamos assim. É tudo superficial. Faz tal coisa, faz isso e mostra, e faz aquele carnaval. E fala, mas por que você não concorda, não faz assim? Paulo, mas e aí? O negócio não é concordar, é resultado. Resultado cala a boca de qualquer um, né, Arthur? Resultado resolve qualquer coisa. Você fala, mas e aí? Você chegou no resultado que você quer? Né? Fazer isso aí, aquele exercício. Ah, mas fulano tá fazendo assim. A pessoa não sabe nem o porquê que ela tá fazendo. Ah, mas eu vi ele fazendo lá, eu vou fazer aquele treino que ele falou que melhora a minha pegada. Ah, eu vou fazer aquilo lá, a dieta, o café da manhã dele, que falou que dá mais gás pro jiu-jitsu. Então faça. Faça. Se for só isso, vai atingir o objetivo, né? E não é, meu, nem perto disso. É muito além disso aí. Muito mais. e temos que entender também a questão psicológica, né? Eu vejo um pouco pela minha profissão. Eu não sou um psicólogo, eu não tenho formação. E, e a grande maioria dos meus clientes são pessoas que buscam melhora na saúde, na estética, na qualidade de vida. Mas a questão psicológica, os problemas pessoais dessas pessoas também podem interferir no treinamento. Com certeza. Então, exato, como nós temos os nossos problemas. Não tem como você separar a questão do Alexandre física, a parte física do Alexandre com a parte psicológica. Vai ter momentos no tatame que você vai estar voando no bom sentido e vai ter momentos que você vai estar muito ruim. Por quê? Porque psicologicamente você não vai estar bem. Então, já que todo mundo tem problema, ache uma
solução para aquele problema que você quer resolver. Contrate um bom treinador, contrate um bom personal trainer, um bom professor de jiu-jitsu, um infoproduto de qualidade para resolver o seu problema, para você ter resultado. Se você está pagando por um serviço, esse serviço tem que ser bem feito. Não é verdade? Por exemplo, se você vai no médico, ele pode até ser mal educado ali, eu sei que tem alguns médicos antipáticos, que a gente já fala, pô, esse cara aí parece que nem dormiu, mas são bons médicos, ele vai lá e resolve o seu problema, na verdade. E tem uns que até falam legal, são simpáticos, mas você vê que tecnicamente ele não é bom, ele não resolveu o seu problema. É mais ou menos assim que funciona a nossa profissão. Eu tô com o meu aluno para tentar ajudar a melhorar a vida dele, só isso. Nós somos só, assim, uma parte do processo. É tipo um guia. E nós não somos perfeitos, nós erramos também. Então tem que ter um voto de confiança. Essa é a minha opinião. Agora, Exatamente. nós estamos competindo com pessoas totalmente falsas, né? Vamos dizer essa palavra. A internet possibilitou os idiotas se manifestarem. Existe muita falsidade. Essa é verdade, cara. O cara não vai falar na sua cara, mas ele vai escrever no seu post, né? E alguns idiotas resolveram vender pela internet e resolveram prometer um monte de coisa. A questão é só uma questão de tempo, porque quem faz um trabalho sério, ele vai perdurar. Quem faz um trabalho para enganar os outros, cheio de mistérios, cheio de fantasias, tudo é sempre mais difícil, é mais caro, o curso do fulano é sempre diferente, tem toda uma mística, é sempre balela, cara, repara isso daí. Faz isso aqui que ó, vai resolver sua vida em 100% tal, né? Faz aquilo aqui, faz isso aqui, cada coisa, cara. Meu, eu vou te falar, é Vou dar lamentável. um exemplo. Eu abri a caixinha de perguntas. Não foi sobre o jiu-jitsu, mas vamos lá. Me perguntaram sobre uma lesão. Eu acredito que seja uma lesão na musculação lá. Você está fazendo um exercício, fez errado, sentiu o seu ombro. Pode acontecer, né? Aí perguntar assim, qual é a providência a se tomar? Cara, a resposta minha foi nua e crua, mas ética. Sentiu dor, percebeu que tem alguma coisa errada, você vai parar com o exercício. Primeiro passo. Normalmente se coloca gelo nessas situações por ser um agente anti-inflamatório, porque você vai sentir um pouco de dor, você vai sentir um pouco de desconforto. Então a praxe é gelo. E depois, meu amigo, você vai procurar um médico, preferencialmente aí um ortopedista. E ponto final. Você quer que eu fale o quê? Não tem o Quer que que eu fale, falar. não, deixa que eu vou lá na hora, eu vou apertar seu ombro, Ou, eu vou indicar a pomada que eu tenho parceria na farmácia de exato. manipulação. Não Ou que vou, alguns não falam, você vou. tá segurando assim, vira É assim que essa errado. dor já não tem mais. Meu Deus do céu. Não, você tem que comer Terrível, pãozinho cara. de manhã, porque o pãozinho vai pro seu ombro e ele não vai doer. É, cara, Ter- é isso aí, cara. É isso E aí, outra, Arthur. nós, só para finalizar, nós somos bem respeitosos, né? A gente não fica reagindo a vídeo de fulano, nem de ciclano. E eu penso o seguinte, quando você se expõe na internet, você se expõe em qualquer lugar, você tem que dar a margem a críticas, né? Não tem como fugir disso. O que me deixa mais tranquilo é que, no fundo, o pouco que eu sei, eu busquei, de forma honesta, ter esse conhecimento. Vou dar um exemplo. Quantas pessoas que não são formadas em educação física que dão uma aula de forma ilegal? Eu assino a revista do. Assino não, né? Eu pago o CREF anualmente, eu recebo a revista do CREF. E toda vez tem uma matéria sobre isso. Os fiscais foram na academia X, prenderam não sei quem, fiscal foi não sei o quê. Em São Paulo melhorou, mas tem muito ainda pelo Brasil. Então, assim, tem muito cara exercendo a profissão ilegalmente.
Outro exemplo, teve um caso de um cara que morreu fazendo um peeling de fenol, que é um procedimento estético no rosto, onde a esteticista que fez o procedimento não tinha formação e comprou um curso na Hotmart sobre como aplicar peeling de fenol. Tem noção a gravidade? Ela matou o cara. É a mesma coisa que alguém que não tem formação em educação física cria um método de treino, coloca numa plataforma de vendas, alguém compra aquilo e tem um problema grave na coluna. É a mesma coisa, cara. Arthur, você falou do CREF. Te perguntar, fazem algum. Faz uns tempos, cara, uns 5 anos, para mais. Deu um problema no meu CREF lá, enfim, eu fui lá na cédula, eu perdi, eu fui lá no centro regularizar. Antes disso, eu estava numa academia, jiu-jitsu, e tinha uma pessoa que dava, o que você falou, um cara que dava aula lá na musculação. Ele não era formado em educação física, aqueles caras, eu treino desde criança, eu manjo, mas não é formado, não estudou. Enfim, passava os treinos, personal, pegou uma moça de personal, machucou o punho dela lá, a gente tinha uma amizade, ela veio e falou pra mim que machucou, o que eu faço? Meu, eu sou professor de jiu-jitsu, quer falar com o dono, hein? Falar com o cara, não, mas eu sei que ele não é formado. Eu falei, meu, fala com o dono, não tem nada a ver, o que é jiu-jitsu, musculação, mas enfim. Resumindo, ela foi atrás, conversou, não resolveu nada, diz ela que denunciou no CREF, eu nunca vi o CREF lá, diz ela que denunciou e nada aconteceu, né? E eu tinha uma amizade com o dono, ele falou, vieram aí sim, deram uma multa e foram embora. E o cara continuou na sala de musculação, inclusive ele estava, quando chegou, nada aconteceu. Me contou isso, até pensei que era mentira dela. Essa menina fala demais, essa moça aí, né, meu? A gente não tem que acreditar em tudo que as pessoas falam, tá num momento de raiva, pode ser que, né, por empolgação, na hora ali da raiva, da emoção, ela falou coisa que não é verdade. Eu fui lá resolver o negócio, lá no CREF, e questionei o cara lá, eu perguntei pro cara, a história que ela contou, eu perguntei, né, cara, se acontece uma denúncia, qual que é o procedimento, como acontece? E o cara respondeu para mim bem superficial, que nossa, a gente vai lá, a gente não autua ninguém, porque a gente não é polícia, a gente vai lá e multa. Eu falei, só isso. Se o profissional estiver na sala de musculação, a gente só vai, fala com a academia, autua e ponto, acabou. Eu falei, tá, e o cara tá lá. O cara é uma arma, o cara tá. Não que ele vai matar alguém, mas ele vai lesionar, coisa grave, vocês não fazem nada. Tipo, não fecha a academia. O cara, acho que não gostou de eu ficar questionando ali, falou, o que você quer saber? A gente não é autoridade, a gente não é polícia, a gente faz a nossa parte e pronto, mais alguma coisa? Então, eu lembrei do que ela tinha falado, falei, o que ela falou é verdade. Faz anos isso aí. Não sei como que tá agora. Você que falou aí que você recebe a revista. Eu nem leio, cara. Eu recebo também, mas eu nem olho. Eu não sei se melhorou. Você falou que melhorou muito isso, né? Porque antigamente, meu, hoje, como você falou, então ainda bem que tá melhor. Na revista que eu leio, eu não vejo muito citando São Paulo. Cita muito Alagoas, Fortaleza, Bahia, enfim. Mais a região Nordeste e a região Norte. O que acontece? Dificilmente eles entram em condomínios, mas podem entrar, eles têm que conversar com o síndico antes. E nesses anos que eu estou trabalhando, eu vi uma vez só, uma vez, presencialmente, numa academia ali na Giovanni Gronchi. Eles iam abordar um professor, eu estava dando aula de personal, e ela aproveitou o momento e perguntou se eu podia mostrar a minha carteira, a minha carteirinha. Eu falei que sim, claro. Nesses anos que eu tô. E na pandemia, foi muito louco esse dia, assim, chega até a ser engraçado. Eu conto essa história para algumas pessoas, alguns até falaram, cara, só pode ser mentira. Eu estava em casa, tocou o telefone. Eu atendi, a mulher falou, oi, tudo bem, eu sou... esqueci o nome dela, claro, faz tempo. Eu sou fiscal do CREF. Eu comecei a rir, porque, tipo, eu nunca tinha
visto esse tipo de abordagem por telefone, né? E ela se apresentou e eu vi que era verdade porque ela fez várias perguntas, estava batendo com os dados. Claro que eu não passei conta bancária, seria, né, golpe isso daí, mas assim, Arthur, estamos entrando no seu Instagram, falaram assim, dá para ver que você coloca o CREF lá, continue fazendo isso, tem uma campanha e tal. Nós estamos abordando essas pessoas, porque devido à pandemia, os treinos online começaram e estamos abordando muitas pessoas em parques, em praças, e essas pessoas que divulgam vídeos ensinando. Então, por exemplo, chega uma pessoa que começa a ensinar, não é que ela está fazendo só. Olha, eu estou fazendo meu treino aqui, tá? Problema dela. Tem gente que começa a ensinar. Se começa a ensinar, é porque é professor, né? E eles estavam abordando. E era verdade aquilo. Depois eu liguei no CREF, tem o nome dessa pessoa lá. Realmente estava tendo uma fiscalização por telefone. Ou seja, o meu Instagram acabou sendo uma vitrine para o fiscal olhar. Viram o número que está lá na minha bio, os caras digitaram, estava todos os meus dados e me ligaram. E viram que estava ativo, ela falou, está tudo correto aqui. Tanto que não foi nenhum tipo de golpe, ela podia ter me pedido dinheiro, alguma coisa do tipo, né? Agora, teve gente que ela falou que quando teve a abordagem, cancelou conta, deixou, como é que se fala? Não é público, deixou o perfil fechado. É isso que eu estou querendo dizer. Ou Entendi. seja, olha a responsabilidade. Uma pessoa que não pode criar um conteúdo digital e vender isso como uma verdade, e isso ser algo muito prejudicial para uma pessoa que comprou aquilo. Então, se existe todo esse processo de profissionalização, existe um período. É a mesma coisa você que passou por todo um processo para ser um faixa preta legítimo e uma pessoa que aprendeu 6 meses de jiu-jitsu e cria um conteúdo digital. Ué, que... Porra, meu, vamos lá, né? A conta não bate aqui, Exatamente. né? Não tem sentido. É isso. Tem uma história assim, tem um amigo nosso que dava aula personal, só que não era formado. E na época, eu acabei o curso, eu fiz um treino de personal, um curso, depois eu fiz um curso, eu me lembro, de força, aquele Valdemar Guimarães, né? Depois eu fiz um de treinamento funcional, e nesse mesmo eu fiz o especializado para lutadores, treinamento funcional especializado. Terminou esse, eu fui fazer o de CrossFit, que aí CrossFit começou a bombar. E cheguei para esse nosso amigo e falei, cara, você já tá passando uns treinos aí de CrossFit que você fez? Onde que esse cara não é formado? Ele virou para mim, cara, é uma gente boa, né? YouTube, vê os treininhos lá, eu monto aqui no papel, jogo aí, ó. Cara. Aí Só que eu assim, né? perguntei o porquê, qual que é a origem desse exercício, para que é. Eu pego no YouTube, jogo aqui e faço. Ó, eu tô falando aqui, mas eu não perco um segundo da minha vida denunciando nada. Conheço colegas de profissão que são formados, pós-graduados, que denunciam. Eles se sentem muito ofendidos. Se você perguntar assim, você gosta disso, Arthur? Não, porque eu busco fazer as coisas corretas. Eu passei por um processo, como você passou, e você recebe um certificado, que é um diploma. Você fica. É algo válido em todo o território nacional que você fez por merecer ter aquele diploma e você se tornou um profissional para exercer. Eu não perco tempo denunciando ninguém. Eu deixo que a vida se Sim, com encarregue. certeza. Com Porque certeza. cedo ou tarde, quem faz coisa errada vai ter consequências. Exemplo, imagine a gente aqui combina. Ah, Ale, vamos se passar por médico, vai. Vamos colocar a roupa
roupinha de médico lá, o jaleco branco. Vamos entrar no hospital, vamos começar a atender as pessoas, vamos criar um consultório, um CRM falso aí, vamos atender as pessoas. É mais ou menos isso, cara. O nome está escrito lá, é exercer ilegalmente a profissão. Eu penso Agora, assim também. eu não, exato, eu não vou fazer nada e cabe à sociedade, né, entender a diferença de você treinar com uma pessoa que estuda, que é formada, e com uma pessoa que não estuda, que não é formada. Claro que tem pessoas que não se formaram, que são muito boas, porque criaram muita vivência. Mas existe uma lei. Se tem uma lei, você tem que cumprir. Ponto final. O que eu posso fazer? Se você acha que é errado isso, vai lá e tira. Tanto que há pouco tempo atrás começou um debate sobre um curso de personal trainer que não precisa de formação. Você ouviu há pouco tempo atrás isso daí? Sim. Então, alguns colegas meus, é um absurdo, um retrocesso, já não falam mais nada. Por quê? Porque não vingou, não conseguiram, porque tem uma lei, ponto final. Quando acabar essa lei, tenta lá acabar. E outra, eu também não vou ficar triste. Se acontecer, eu já me formei. Tipo, cara, deixa a concorrência falar por si só. A gente precisa de concorrência. Se você não se desenvolve. Claro que exercer ilegalmente nem é concorrência. O cara é um criminoso. Mas uma pessoa que concorre com a gente de forma igual, ele também é formado, mas faz um trabalho medíocre, ele vai ser excluído naturalmente do mercado de trabalho. Exato, Se eu você aprendi isso aí. se você quer ter excelência, você tem que fazer mais, você tem que fazer melhor, você tem que buscar entregar um trabalho melhor. Isso exige. Eu sou 24 horas por dia personal trainer, cara, não tem como fugir disso. O tempo todo eu estou tentando buscar conhecimento, trocando figurinha com outros profissionais, livros, artigos, vídeos e filtrando um monte de besteira. Eu não sou o dono da verdade. A gente tem que ficar filtrando um monte de besteira. Você filtra algumas coisas que você vê de jiu-jitsu também. Você vê umas posições que você fala, cara, não tem por que chegar até esse ponto. Faz algo mais básico que você vai se poupar e você vai ter um melhor rendimento. Você vai chegar na finalização de uma forma mais simples do que fazer toda essa firula, não é verdade? Exato, exato. É o que você falou, às vezes, uma vez, no início, eu até pensei, falei, meu, eu vou escrever, vou chamar esse cara, olha o absurdo que ele está fazendo. Aí eu parei e pensei, para que eu vou perder meu tempo com isso? O tempo que eu vou gastar com isso, eu vou aplicar, eu vou investir em mim, com mais sabedoria, mais conhecimento, e o universo se encarrega disso. A pessoa aí de volta está emanando, né? Não, Arthur? Arthur, passamos aí de Isso uma aí, hora, meu já irmão. foi. Tá travando aqui. Eu vou finalizar aqui. Primeiro eu quero agradecer você, as pessoas que entraram. Por favor, mandem perguntas. Eu vou salvar essa live no feed, né, do Instagram, fazer alguns cortes também. E no meu canal do YouTube, Chepo Trainer, tá? Por favor, se inscrevam lá. E Beleza. você, Ale, fica à vontade. Agradeço aí, Arthur, de mais uma live, o pessoal aí que entrou. E eu vou salvar ela, subir no meu canal do YouTube, é o mesmo do Instagram, a Alexandre Siqueira. E o último recado, galera, pessoal, cuidado com esses falsos profetas aí que prometem, não existe. Tem dois profissionais aqui, não existe pílula mágica, não existe suplemento, não existe um treino que vai resolver sua vida, né? Não existe. Procure o caráter da pessoa que passa isso, né? Vê, vai, investigue, não vai acreditando e comprando essas planilhas de R$29,90 aí, não é o valor, é a sua saúde, né? Futuro, Cuidado que agora vai não ter a pode Black ser, Friday agora. Black Friday vai ser R$ sei que você não 9,90 sofra para mim. lesão agora, mas futuramente, a longo prazo, isso vai a merda. Beleza? É isso aí, então. Bom final de semana a todos. Até a próxima aí, Valeu. Arthur. Falou, Um abraço. abraço. Tchau.